Amém, irmãos? Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite. Tenho uma palavra de Deus, uma palavra curta, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração. E se você puder abrir tua Bíblia aí no livro de João. João 20, amém? Nós vamos ler 2 versículos. Verso 21 e 22. Diz assim, João capítulo 20, verso 21 e 22. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês, amém? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, amém? Você pode fechar os seus olhos por 30 segundos só. Você pode agradecer aí a Deus por esse dia, pela tua saúde, pela tua vida. Muitos agora estão num leito de hospital, talvez com diagnóstico de morte. Muitos agora estão debilitados, muitos estão presos, muitos estão passando aflições. Talvez você chegou aqui e você está enfrentando um grande problema na sua vida. Talvez você chegou aqui e você está enfrentando um grande desafio. Mas será que você pode falar: Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela sua bondade, pela sua misericórdia. Fala comigo nessa noite, Pai. Pai, eu sei que eu não vim aqui em vão, Pai. O Senhor tem alguma coisa para mim. O Senhor quer fazer algo na minha vida, Pai. Mas muda, Pai, o meu caráter. Fala com Ele aí, pede perdão, talvez pelos seus pecados. Talvez você seja alguém que é só um frequentador. Você gosta da palavra, do louvor, mas ainda você não tomou uma atitude de servir Jesus. Essa vai ser a noite que o Espírito Santo vai te tocar, amém? Amém? Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu falaria que Jesus é o nosso maior modelo, amém? Quando você pensa em referências, você pensa em alguém que você se espelha, alguém que de alguma forma consegue trazer um futuro para você, uma perspectiva. Quando você pensa em alguém como modelo, como referência, eu vejo assim a vida do jogador de futebol, quando ele já viu grandes craques. Ontem eu estava com o Jorginho, campeão da seleção, campeão do mundo, 94, cara que jogou em alto nível. E aí você olha para ele, uma carreira linda que ele fez, né? E aí a maioria, por exemplo, lateral direito, tu olha para o Jorginho e fala: pô, quero ser igual a ele, né? Só que quando a gente para pensar um pouco na nossa vida, a gente precisa ter Jesus como alvo, amém? Eu sei que existem homens e mulheres que influenciam a gente, que são exemplos para a gente. Mas assim, Jesus é o modelo perfeito. E se você olhar para Jesus, algo na tua vida vai ser transformado, amém? Se você olhar para a luz vai brilhar sobre as suas trevas, sobre as suas dúvidas, as suas aflições, decepções, coisas que às vezes você enfrenta e você não fala para ninguém. São dilemas que você, o tempo inteiro, está querendo uma resposta, sabe? Está querendo, sabe, uma paz que excede o entendimento. Você está querendo um rumo, você está querendo um propósito para a tua vida, porque talvez a vida que você está vivendo hoje não seja uma vida como a de Jesus. E existe uma responsabilidade, amém, irmãos? Existe uma perspectiva sobre nós. Existe algo que Deus depositou na gente e nós precisamos ir dar frutos. Então você não está aqui em vão, amém? Deus quer falar contigo nessa noite. E o mundo tenta o tempo inteiro ganhar a sua atenção. Jesus, quando Ele está ali com os discípulos, Ele reúne os discípulos ali, né? E Ele fala essas palavras: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então nós somos enviados ao mundo só em missão, amém?
Mas quando nós somos enviados ao mundo em missão, existe um inimigo feroz, existe um inimigo, o maior inimigo da nossa alma, que é o diabo. Então o diabo está tentando roubar a tua atenção, ele não brinca em serviço. Ele quer te entreter de alguma forma. Ele quer roubar a tua visão. E sabe como é que o diabo rouba a tua visão? Quando você faz uma coisa e vem aquela vozinha assim, não é pecado não, pode fazer. Ah, ninguém vai saber. Sabe quando você manda aquela mensagenzinha para alguém, pô, vou dar um balão na minha namorada, vou dar uma traída nela. Não fala para ela não, beleza? Vou ali dar um perdido. Você acha que Jesus não está vendo? Jesus está vendo, cara. Você pode enganar tua namorada, teu namorado, você pode enganar teu pai, tu pode enganar tua mãe, mas aquele que vê tudo, você nunca vai enganar ele, cara. E é esse que você vai prestar contas. Jesus, ele venceu tudo para que você possa vencer as suas tentações também. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente quer enfrentar as lutas sozinhos. A gente muitas das vezes se acha autossuficiente. Você está aí jogando, você está no teu trabalho bacana, está ganhando um dinheiro legal, você fez um contrato legal, você acha que você já é o cara, você acha que você já é a mulher, a menina, a jovem, e você não precisa de ninguém. Então, ele quer roubar a sua pureza, ele quer colocar um peso em você. O diabo, ele é perito em colocar culpa na gente, sabia? Pense em alguém que o tempo inteiro ele quer te ver pesado, cara. Você já viu pessoas pesadas? Quem já viu pessoas pesadas assim? Ela entra no ambiente, irmão, parece que o ambiente muda, porque o que está nela de ruim preenche o ambiente externo. Existem pessoas assim. Então ele quer que você, muitas das vezes, se ache indigno. Poxa, eu não mereço. Pô, eu faço um monte de besteira, o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Não é assim às vezes? Pô, não sou nem digno de estar aqui. Mentira. Jesus morreu na cruz para você estar aqui hoje ouvindo a palavra que te liberta. Jesus morreu na cruz para libertar a tua mentalidade escravizada. Sabe a mentalidade escravizada? É que fala assim, você não é ninguém, você não pode. Essa situação difícil que você está vivendo, você nunca vai passar por isso. Você nunca vai sair disso. Muitas das vezes ele fala que você não merece o amor de Deus. E ele quer pôr no seu coração que o que Jesus fez na cruz nunca vai ser uma realidade, nunca vai ser uma verdade na sua vida. Mas eu vim te dizer, nessa noite, que você vai glorificar Jesus. A nossa luta é espiritual, só podemos vencer qualquer batalha espiritual na esfera espiritual, amém? Então você tem que andar em espírito, você tem que deixar o Espírito Santo governar você. E como lutar, Léo, para ganhar aquilo que realmente vale a pena? O que vale a pena? Se Jesus é o meu modelo, se eu tenho Ele como referência, o que Jesus veio fazer aqui na terra que realmente valeu a vinda dEle aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Qual que era a missão de Jesus? Nós lutamos por almas, amém, irmãos? Tudo o que fazemos é para que vidas sejam impactadas pela glória de Deus e pelo amor de Deus. Se existe algo que é real, é o inferno. O inferno é uma realidade que infelizmente muitos irão para lá. A Bíblia fala que é um lugar de ranger de dentes. A Bíblia fala que é um lugar onde terror, dia e noite, escuridão, trevas. Já teve medo de alguma coisa? Imagine isso triplicado. Imagine algo que te dá medo, que faz você tremer. Imagine isso numa esfera muito maior. Só que assim como o Pai enviou Jesus, Jesus está nos enviando, amém? Jesus é o nosso maior modelo. E essa palavra que Deus colocou no meu coração é para que seja revelada no teu coração através do Espírito Santo, para que você possa fazer algo que realmente vale a pena, amém? Que é ganhar vidas. Jesus veio para cá, para essa terra, Ele ganhou a minha vida, Ele ganhou a sua, Ele tem ganhado a vida de milhões de pessoas que entenderam e entregaram a sua vida a Jesus. Então a gente precisa entender nossa missão, amém? Nossa missão é um chamado eterno para segui-lo neste mundo com boas novas.
João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém? Então, essa é a palavra de Deus a todo discípulo que ouve a sua voz. A pergunta é, você é discípulo de Jesus? A pergunta é, você quer ser um discípulo de Jesus? Tem que haver uma vontade que vai além de qualquer outra na tua vida. Irmãos, a minha vontade todos os dias é fazer a vontade de Deus. A minha vontade é colocar um sorriso no rosto de Jesus. O que eu penso todos os dias é, Senhor, como que eu posso ganhar mais um? Como que eu posso mudar a vida de alguém? Porque eu entendi a minha missão. E a minha missão é trazer o céu para a terra. A minha missão é transformar vidas. Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Olha, a minha missão é trabalhar, casar, só isso. A tua vida se resume a isso. Olha, a minha vida é jogar num grande clube, ter um grande salário, um grande contrato. E Jesus fala o quê? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Você pode conquistar, meu irmão, 5 vezes a Copa do Mundo, ganhar 10 vezes a Champions League, ganhar milhões de euros. Você pode ser conhecido, as pessoas pararem você. Você pode ter o melhor emprego, tudo do bom e do melhor, fazer as melhores viagens. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Então essa é uma palavra séria, amém? Porque o evangelho tem que ser levado a sério. Você não pode brincar com algo que custou a vida de Jesus, cara. Custou a morte dele. Então assim, tem que ser levado a sério isso, amém? Você precisa entender a tua missão, amém? Então eu queria que você repetisse junto comigo, em voz alta, amém? Vamos lá? Como o Pai enviou Jesus. Mais forte. Como o Pai enviou Jesus. Jesus está me enviando. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Jesus declarou isso. Jesus é o nosso maior modelo na vida, na fé e no ministério. De acordo com ele, você e eu somos chamados e ungidos a seguir suas pegadas como enviados ao mundo. Precisamos ter uma visão completa do amor de Deus pelos perdidos. Eu estava lendo um livro chamado O Vinho Novo é Melhor. O Robert Tonk escreveu esse livro. Ele nasceu na África do Sul, ele era um grande evangelista, ele foi alguém que mudou, impactou essa terra. Ele falou que quando ele era jovem, ele teve uma visão, porque ele queria cumprir a missão dele aqui na terra. Ele queria ser realmente enviado aos perdidos. E um dia ele estava dormindo e orando, né? Ele teve uma visão aberta, é como se Jesus tivesse levado ele no inferno. E ele falou assim, literalmente eu me vi no inferno. E quando eu entrei no inferno, era algo muito grande, sabe? Era algo, assim, tenebroso. Eu vi como se um homem viesse num barco, porque ele tinha um problema de asma muito forte. E ele falou quando foi no ápice da crise, numa noite, como se não aguentava mais aquilo, aquela falta de ar. Ele teve aquela visão, ele falou que um lago escuro, e viu um homem no barco, e ele sentiu que era o espírito da morte. Ele falou assim, eu vou morrer. E quando ele tentou correr, ele se viu preso num lamaçal, ele não podia fazer nada. E aí ele falou assim, Jesus falou, você não vai morrer. Eu te trouxe aqui para você entender qual é a tua missão aqui na terra. Eu te trouxe para um lugar onde muitos se perderam, onde a Bíblia fala em Marcos 9, 44, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O fogo nunca vai se apagar no inferno, é algo terrível, irmãos. Eu acho que se você tivesse uma visão do inferno, você corria para Jesus hoje, e nunca mais você ia querer viver outra coisa. Às vezes a gente acha que a gente precisa ter uma visão do amor de Deus, e o amor de Deus é incrível, mas se você tiver uma visão, cara, do que é uma eternidade longe de Jesus, você não vai querer outra coisa. E ele falou que ele viu muitas pessoas sofrendo ali, milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas, ele falou que foi algo terrível, algo que mexeu com ele, ele voltou, e ele falou, Jesus, eu tenho uma missão, e a minha missão é pregar o teu evangelho por onde eu for, e foi o que ele fez. A vida inteira ele pregou o evangelho, ele ganhou milhões de pessoas para Jesus.
Então assim, você acha que a tua vida só condiz a esse plano, vamos dizer, como muitos falam aí? A tua vida é eterna, cara. Se você não tiver Jesus como modelo da tua vida, e se você não procurar ter Ele como teu Senhor e o teu Salvador, a consequência vai ser viver uma vida de sofrimento, uma eternidade. Sabe o que é eternidade? É para sempre. Sabe o que é para sempre? É para sempre. Para sempre, cara. Sabe aquele problema que parece que não vai acabar na tua vida, que às vezes dura uma eternidade, mas esse problema vai acabar em nome de Jesus? Agora imagine você estar num lugar, irmãos, onde há choro e ranger de dentes. Então, quando Jesus falou isso para os discípulos, ele tinha acabado de ressuscitar, Maria tinha tido uma visão dele, ressurreto, foi contar aos discípulos, ele apareceu no meio da sala, todos os discípulos estavam amedrontados, por quê? Eles estavam sem rumo, o Salvador morreu, e agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente está aqui, ele morreu, o nosso líder, o que vai acontecer? Mas Jesus apareceu no meio deles, e declarou o que lemos em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo. Amém? Esse mundo carece da glória de Deus, irmãos. Às vezes eu cuido de alguns atletas, eu faço culto em concentração com eles. Sabe o que eu mais ouço deles? Poxa, Léo, eu não consigo vencer isso. Léo, meu problema é isso. É muita mulher, Léo. É muita mulher. É mulher o tempo inteiro me chamando. Pô, sai com prostituta, sai com isso. E sabe o que eu falo para eles? Jesus te ama, cara. Jesus tem uma obra na tua vida. Jesus quer te fazer vencer tudo isso, se você quiser. Porque não é impossível, amém? Eu conheço jogador de futebol que jogou em alto nível, nível europeu, ganhou muito título, muito dinheiro. Só teve uma mulher na vida. Então é possível, amém? Eu conheço um pastor que casou virgem, nosso pastor Josué. E aí? É impossível? Tudo é possível, amém? Então estou falando aqui numa linguagem aberta para todo mundo entender. Não tem nenhuma criança aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Então o fato é que Jesus estava enviando os seus discípulos. E está enviando você e eu nessa noite, amém? Exatamente como o Pai o enviou. Então depois daquele encontro, um exército cheio do Espírito Santo moveu-se adiante. Jesus falou assim: recebam o Espírito Santo. Uau! E eles foram de cidade em cidade, cara, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Cara, um dia eu sonho em ver isso. Todo joelho se dobrando, salvos, perdidos. Todo ser que um dia teve uma vida, ser humano, qualquer um, todo joelho se dobrará, cara. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cara, a gente tem essa oportunidade hoje de estar no lado da salvação, cara. De estar no lado que vai reinar com Jesus. E por que você ainda continua vivendo a tua vida de qualquer maneira? Por que você não para perguntar se Jesus é o modelo? O que Ele quer de você, cara? Comece a caminhada com Jesus é de intimidade, amém, irmãos? Então você pode conversar com Ele, cara. É só você querer viver isso, cara. Ele vai se revelar para você, eu tenho certeza disso. Amém? Então, Jesus, esse exército que Jesus enviou, ele está para levantar um exército novamente na nossa geração, irmãos. Existem homens e mulheres que não estão se corrompendo com esse mundo, que estão buscando viver uma vida de intimidade e santidade, para agradar o Espírito Santo, e tem mudado vidas, amém? Eu tenho visto, cara, jogadores abrindo mão de uma vida totalmente desregrada, de mulher, de dinheiro, e falando que ama Jesus, cara. Jogador que me ligava, pô, Léo, não aguento mais atrair os outros, minha namorada está em santidade hoje, namorando, cara, quer viver a palavra. Irmão, isso é lindo. Teve um dia que chegou e falou assim: poxa, Léo, o teu prazer é ver a gente vencendo isso, né? A gente tem facilidade com essas coisas, né? Você gosta de ver a gente vencer. Eu falei: irmão, eu amo ver vocês vencendo isso. Não tem noção, cara. Quando você diz não para uma piriguete aí, cara, você diz não para uma vida fácil, eu quero ver vocês isso, cara, brilhando Jesus, glorificando a Ele, porque é sobre isso, amém?
Então Jesus é o nosso maior modelo. Ele partilhou conosco a mesma visão, autoridade e responsabilidade. Então você tem autoridade, cara. Você já viu um demônio manifestar? Eu já vi, cara. Você viu escola de samba aí? Irmão, Exu nenhum vai ser rei dessa cidade aqui. Essa cidade tem um rei, eu repito o que o pastor Josué disse ontem. Essa cidade tem um rei, o rei dessa cidade é Jesus, cara. Então assim, a galera é muito... Tem que levar isso a sério, cara. Gente que está aqui, está lá. E aí, cara? Já viu a dicotomia? Não sabe o caminho que quer andar? Então assim, escolha o caminho da bênção, amém? Então podemos mudar o destino de nossas igrejas, cidades, nações e até mesmo de outras nações ao redor do mundo por meio de um entendimento completo da nossa missão. Irmãos, peça entendimento ao Espírito Santo sobre a tua missão. Se isso não está claro para você, se você não entendeu ainda o teu propósito, o porquê que você está aqui hoje respirando, cara? Por que você está aqui no Rio de Janeiro, essa hora, aqui, cara? Por que, cara, você está aí respirando? Porque Deus tem expectativa sobre a tua vida, amém? Então, assim, tem que ter obediência à visão que Jesus teve. Ele falou, mas recebereis o poder de Deus. O poder secreto de Deus também é encontrado nas palavras de Jesus, quando ele comissionou os discípulos. Olha o que ele disse em João 14, 12 e 13. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, amém? Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa é a tua missão, essa é a minha missão. A única regra para fazer as obras que Ele fez é esta. Você crê nele, cara. Você crê em Jesus? Você realmente acredita em Jesus? Você acredita que Ele tem um plano para a tua vida? Se você não acredita, uma chave vai virar hoje e você vai passar a acreditar. Eu lembro quando, eu acho que eu já contei essa história aqui, eu conheci através da internet um grande missionário chamado Reinhard Bonke. E ele era um alemão, e ele teve uma missão para ir para a África, para evangelizar a África. E quando ele chegou lá, ele era muito jovem, né? E ele tinha um sonho de ganhar muitas almas para Jesus. E ele começou a alugar umas salinhas, né? Para poder usar aquelas salas como evangelismo, para ensinar a palavra, para ensinar as boas novas, né? E ele falou que o aluguel daquelas salas era $50 por mês. Ele falou que chegou o último dia daquele mês, ele não tinha os $50. Preste atenção nessa história. Ele falou que ele começou a orar, e ele falou assim, você está rindo? Quando ele falou $50, eu vi esse vídeo, eu achei incrível. Ele falou assim, $50 pode ser pouco dinheiro, mas para quem não tem $50 é muito dinheiro. Já teve aquela situação que você precisava de um dinheiro, talvez R$10, cara, e você não tinha ali na hora? Né? Não é complicado? É pouco dinheiro, mas na hora que você precisava, se tornou muito. Ele falou que ele saiu pelas ruas da África orando. E aí, ele falou que no meio de uma multidão, ele ouviu a voz do Espírito Santo falando assim, Bonke, e se eu te desse $1 milhão? Ele falou que ouviu a voz audível do Espírito Santo. Ele falou que virou para o céu e disse, Senhor, eu não te pedi $1 milhão, eu te pedi 1 milhão de pessoas. Depois bota no YouTube aí, Reinhard Bonke. Um dos primeiros vídeos que aparece é ele fazendo cruzadas para milhões de pessoas em várias cidades da Nigéria. Então assim, o que você tem pedido a Deus, amém? Jesus é o nosso maior modelo. E essa palavra é uma palavra para a gente ganhar vida, amém? Porque assim como o Pai enviou Jesus, Jesus está nos enviando para ganharmos pessoas para Ele. Amém? Para o reino aumentar, para o exército aumentar. Então precisamos andar no Espírito. Você quer ser um ganhador de almas? Se consagre, amém? Se separe. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida na palavra. Tenha uma vida de jejum. Priorize as coisas do reino. Passe tempo com Jesus, cara. Passe tempo com Ele, amém? Tenha no teu coração
uma vontade de ganhar mais e mais pessoas, amém? Irmãos, um dia isso aqui vai estar lotado, eu creio, e não vai estar lotado porque um grande jogador vai dar um testemunho aqui, mas porque eu e você resolvemos fazer alguma coisa e convidar pessoas para que elas comam na casa do pão, amém? Tem gente que está na casa do pão, cara, e está brigando para fazer pão, em vez de se alimentar do pão que está servido na mesa. Então não pode haver intrigas, a gente tem que andar no Espírito Santo, sem inveja, amém? Sem orgulho, sem soberba nenhuma no nosso coração, entendendo que nós juntos vamos revelar a glória de Deus. Então é sobre isso. Você sabia que há uma diferença entre unção do Espírito e poder do Espírito? Você sabia que há uma diferença entre unção do Espírito e poder do Espírito? A passagem que ilustra bem isso é descrito no capítulo 17, no Evangelho de Mateus, dos versos 14 a 17. Eu não vou ler, mas eu vou resumir para vocês. Os discípulos não conseguiram libertar um jovem possesso por espíritos malignos, por uma força demoníaca. Esse espírito jogava aquele jovem no fogo, na água. Ele vivia preso em caverna. Um dia ele teve um encontro com Jesus, amém? Um dia o seu pai suplicou de joelhos a Jesus: Jesus, ajuda o meu filho. A Bíblia fala que Jesus repreende o demônio, amém? E este saiu do menino. Por quê? Porque Jesus tinha consciência da autoridade e do poder que ele carregava. Os discípulos, em particular, procuram Jesus e perguntam: por que não conseguimos expulsá-lo? Você já fez alguma coisa que você tinha consciência que você tinha que fazer aquilo e não aconteceu da maneira que você queria? Jesus foi severo com os seus discípulos, porque já lhes tinha dado sua autoridade, lá em Mateus 10, 8. Olha o que Jesus falou com eles: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Eles tiveram sucesso durante uma longa jornada ministerial, mas de repente, 7 capítulos depois, eles fracassam diante de uma legião de demônios que se recusava a se submeter à autoridade deles. Essa era uma batalha espiritual, amém? E a nossa vitória está na esfera do Espírito. Ouça essa palavra, 2 Coríntios 10, 3, até o versículo 6. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. A maneira mais eficiente para eu e você colocarmos a nossa carne no lugar devido é nós andarmos no Espírito. Amém? A pergunta: você tem andado no Espírito, cara? Como é que está você e o Espírito Santo? Jesus virou para os discípulos e ele falou assim: esse demônio, essa casta, ela só sai com jejum e oração. Sabe por que a gente jejua? Para a gente se submeter, o nosso natural, ao espiritual de Deus. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um jejum de 4 dias, só na água. Chegou o 2º dia, e eu estava já bem aflito, sabe? Me deu muita fome, me deu uma dor de cabeça. E eu estava me consagrando para uma obra que eu ia fazer, para um tempo que eu ia fazer. E aí eu falei: Senhor, não estou aguentando, eu vou comer.
Eu sei que assim, não estou querendo botar em peso em ninguém não, amém, irmãos? Que às vezes já tentei fazer jejum também, eu não aguentei comer. Deus nos perdoa, amém? Mas naquele dia eu ouvi a voz do Espírito Santo. E ele falou assim, vai ler a palavra. Eu abri a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. Irmãos, aquele momento de dificuldade passou. Quando eu terminei de ler a palavra, parecia que eu tinha feito uma refeição. Porque nem só de pão viverá o homem, amém? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus me sustentou ali. Jesus sustentou, Deus sustentou Moisés 40 dias no deserto. Deus sustentou Jesus 40 dias. Por que você não pode fazer um propósito para ir além? Para você se consagrar, para você se submeter à autoridade de Jesus. Se o Filho de Deus orou e jejuou para ter poder no seu ministério, por que você acha que deveríamos fazer outras coisas? Já se perguntou sobre isso? Há quanto tempo você não faz um jejum, cara? Há quanto tempo você não se separa? Há quanto tempo você não tira um tempo, mais horas, cara, para ouvir a voz de Deus, cara? Então é isso que vai te dar força para você vencer a tentação que está grande na tua vida, porque eu sei que está grande, cara. Porque o diabo ele quer te derrubar, cara. O diabo ele quer te envergonhar. Só que isso são ferramentas espirituais para nós prevalecermos, para nós nos tornarmos mais iguais a Jesus, amém? Você não precisa de uma vida vitoriosa para você ser liberto. Se você anda no Espírito, se você carrega o poder de Deus, você é liberto, porque você tem a autoridade dele. Então assim, quando Jesus entra, não tem diabo que fica, cara. Não tem. Agora, é a posição que você toma. Se você decidir hoje sair daqui, cara, e querer viver uma vida para Jesus, você vai viver. Isso aconteceu na minha família, cara. Quando eu era molequinho, 10 anos, minha avó ia lá, minha avó da macumba, braba, meu irmão. Toda vez que meu pai orava por ela, caía endemoniada. Sabe o que o demônio falava nela? Eu vou levar um por um dos filhos dela. Demônio brabo, irmãos. Meu pai expulsava, minha avó não tomava posição. 2 tios meus, cara, se envolveram no tráfico, na favela do Lixão. Um morreu com 28, o outro morreu com 23. Uma morreu de câncer. Outro foi esfaqueado e morreu. O outro é travesti na Itália, se prostitui. Por quê? Porque uma mulher não resolveu tomar uma decisão, uma posição na vida dela. Então o diabo ele entra e bagunça mesmo, cara. Você acha que está brincando com as coisas de Deus? É sério, cara. É sério isso. Irmãos, a gente vive num mundo espiritual. O teu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. Agora, ele te ajuda para viver as coisas que ele quer que você faça. Às vezes você tem um pensamento de vir, cara, ele vai colocar outro pensamento na tua mente. Delimita você. Corrompe a tua mente. E ele entra. Por quê? Porque é uma brecha, amém? Teve a cantata aqui da igreja. O pastor José pregou, o maior perdedor da Páscoa foi quem? Judas. Por quê? Porque abriu uma brecha, o diabo entrou, cara. Judas, o que Judas fez, Pedro fez também. Os dois traíram Jesus. Agora, um se arrependeu e se tornou um dos maiores apóstolos, se tornou um dos maiores homens que pisou essa terra. Então assim, existe graça para você, amém? Existe perdão para o pior dos pecadores. Agora, tem que haver arrependimento, tem que haver, irmãos, tem que haver uma posição. Você tem que andar no mundo aí, cara, entendendo que muitas pessoas às vezes são caminhões de lixo, cara. Carregam medo, decepção, traição. Às vezes você está num sinal, num trânsito, cara. O cara te dá uma fechada, te fecha, te xinga. Por quê? Porque é um depósito de lixo, cara. Depósito de coisas ruins. Onde que a mosca gosta de ficar? Você já parou para pensar sobre isso? Mosca gosta de quê? De lixo, cara. O diabo ele gosta de lixo, cara. O diabo gosta de pecado, cara. O que o diabo mais ama é pecado. Sabe por quê? Porque ele sabe que o pecado entristece o coração de Jesus, cara. E Léo, o que é pecado? É tudo aquilo que não condiz com o que Jesus disse. Luxúria é pecado, mentira é pecado, passar o outro para trás é pecado, fornicação é pecado, adultério é pecado. Tudo isso entristece Jesus, cara. Então, quando você faz essas coisas, a Bíblia fala assim, não entristeçam o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Quem já ficou triste aqui alguma vez na tua vida? Levanta a mão. Algum momento da tua vida você ficou triste. Todo mundo já teve uma tristeza, cara. Agora, imagine Jesus, cara, ficar triste por causa de uma atitude errada tua.
É como se você falasse assim: Jesus, o que o Senhor fez lá na cruz não valeu para mim, porque Ele morreu para que hoje você estivesse andando em vitória sobre o pecado, cara. Então assim, você foi chamado para alegrar o coração de Deus, amém? Para botar um sorriso no rosto de Jesus. Por quê? Porque Ele é uma pessoa, cara. Ele fica triste, Ele fica alegre. Queria que você gravasse uma frase. A vida é muito curta. A vida é muito curta para acordar todos os dias com arrependimento. Não é? Você vive 70, 80 anos, cara. Se Deus te permitir. A Bíblia fala que é até 70. Depois disso é enfado, é cansaço. Você tem essa vida que é eterna, amém? Mas natural, humanamente, aqui é curta. E todo dia você acorda arrependido. Poxa, eu poderia fazer aquilo, eu estou fazendo isso. Eu tenho um sonho, mas eu não acredito nisso. E todo dia você vai arrependido, cara. Com aquele vazio, com aquela dor, porque você não acredita que você pode viver isso. Muitos anos da minha vida eu passei assim. Porque eu queria uma coisa, Deus queria outra para mim. Mas uma coisa que eu queria, foi Ele que colocou no meu coração. Eu lembro que, quando eu era garoto, eu estava falando isso com meu cunhado ontem. E eu vou terminar já, que já é 9h40. Eu tinha um sonho de ser jogador. E eu até jogava legal, cara. Me chamavam de Léo Messi, tô brincando. Me apelidaram mesmo, tô usando. Mas eu tinha um sonho, cara, de ser um grande jogador de futebol. Porque minha família é muito pobre, né? A gente passava muita dificuldade. Então eu falava assim, cara, eu vou ser um jogador porque eu vou mudar a vida da minha família. E eu sei que muitos que querem ser jogador realmente têm um peso, sabe? É uma pressão. Quando você conhece um atleta, você convive com ele, é muita coisa que está ao redor, sabe? É alguns querendo sugar, é família, é o parente que nunca te viu, que acha que tu é rico, que tu tem que fazer alguma coisa, né? E aí eu tinha esse sonho, mas assim, eu falava assim, eu vou ser um jogador, mas eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar, eu falei assim, eu vou ser um atleta de Cristo. E aí eu escrevia carta para Deus, cara. Eu ia na Universal, aí tinha lá de escrever carta. A Universal abençoou muito a minha vida. Eu escrevia cartinha para Deus. E aí eu fui ficando mais velho, aquilo não foi acontecendo e eu me tornei alguém frustrado. Por quê? Porque o primeiro lugar, antes de pregar, era que eu queria ganhar dinheiro para poder ajudar. Não era algo ruim, amém? Mas eu priorizei isso diante de muitas coisas que Deus tinha para mim. Aí eu falei, não, vou ser advogado, vou ser engenheiro. Irmãos, eu não tinha paz em nada. E nada dava certo, sabe? Porque eu estava como Jonas. Eu estava fugindo do meu propósito. Porque quando eu era garoto também, eu entrava em cultos. Irmão, garagenzinha. Já viu aqueles cultos pentecostal do fogo mesmo? Que tu entra, irmão, Deus fala contigo. E aí eu, 10, 12 anos, eu entrava, a irmã, tu vai ser pastor. Eu falei, eu não quero ser pastor, eu quero ser jogador. E eu ouvia sempre isso, você vai ser pastor. Mas eu queria pregar a palavra. Eu estou falando isso para você entender que quando você sai da tua vontade e entra na vontade dele, cara, as coisas se abrem para você. E aí, todo mundo que me via falava, Léo, você é pastor, cara. E eu não me via, porque eu me achava indigno daquele chamado. Porque eu tinha um olhar humano para mim. Eu não me olhava como Jesus me olhava. Muitas das vezes o erro da nossa vida é a gente olhar para a gente e se achar indigno da missão e do chamado que Jesus tem para a gente. Só que é o diabo muitas das vezes minando a nossa mente. Porque o que ele quer fazer na tua vida é que você perca tempo. Só um adendo, um parênteses. A maioria dos jogadores, quando ele se converte e ele quer ficar firme com Deus,
Eu estou falando do jogador porque a maioria do que eu cuido é jogador. E aí começa a dar coisa errada, o cara não joga, é derrota, o cara se machuca. E aí a tendência é o cara duvidar, pô, estava lá, cara, fazendo as coisas, estava jogando, estava dando tudo certo. Então assim, o diabo ele mente para você no intuito do quê? Você estava lá, cara, você estava no time dele. Você só era mais um que estava fazendo a vontade dele. Quando você vem para a luz, você começa a incomodar, cara. E aí ele vai assim, pô, eu perdi. Então ele tenta de todas as formas deturpar, corromper o teu coração. E é isso que ele faz. E eu falo assim, irmão, fica firme, mano. Fica firme, Deus vai te honrar. Porque assim, o meu papel é fortalecer quem está fraco, quem está caindo, levantar. Então a gente tenta tirar isso da mente, porque assim, cara, você não tem que buscar Jesus para jogar bem, cara, ou para ganhar título. Você tem que buscar Jesus para glorificar Ele na derrota e na vitória. Que é independente disso. As coisas estão dando ruim para tu hoje. Ah, Léo, estou numa situação complicada. Irmão, continua, permanece firme. Deus vai te honrar. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus, cara. Não esmoreça. Porque é muito fácil voltar para lá, e aí quando você volta é pior ainda, irmão. É pior ainda. Porque a Bíblia fala que quando um demônio ele sai, e a casa está vazia, ele anda por lugares áridos. Ele fala assim, não estou encontrando um lugar para eu ficar. Porque ele precisa de um lugar para habitar, cara. Ele habita em pessoas. Por quê? Porque ele encontra a brecha. Aí ele volta com mais 7. Aí o estado daquela pessoa é pior, cara. Porque mais 7 demônios vieram. Então assim, eu falo com eles, cara, mantém. Continua firme, cara, que Deus vai te honrar. Você está fazendo isso para um propósito maior. Não é para jogar bem não, cara. É para dizer que Jesus é o Senhor, cara. Independente das circunstâncias, amém? E aí, quando eu cheguei para a igreja, né, eu me afastei do evangelho, fiquei uns anos afastado no mundo, mas Deus sempre falava comigo, porque, cara, uma vez que você é marcado, não adianta, irmão. Você pode estar no pior lugar, irmão, se Jesus te encontrou um dia na tua vida, Ele vai falar com você. Eu não tinha força para voltar, mas eu tinha um pai que orava por mim. Meu pai subia monte, orava pela minha vida. E um dia eu resolvi voltar. Foi quando eu voltei para a igreja, e eu era de Bom Sucesso, né, lá do Morro do Adeus, e tinha um amigo meu que vinha para cá. Ele falou assim, pô, Léo, vai lá na minha igreja. Ele me convidava direto. Eu falei, não, cara, vou, igreja na Barra, cara, só tem playboy na Barra, vou fazer o que na Barra? Todo preconceituoso. Igreja Batista, só tem carnudo, igreja Batista, não tem ninguém sério, religioso, sabe? Aí ele falou, cara, um dia o Fernandinho vai vir na igreja, vem, cara, não sei o quê. É lá no Rio Mais, tem uns 11 anos. E aí quando eu pisei lá, eu estava já voltando, né, procurando uma igreja. Aí Deus falou assim, essa vai ser a tua igreja. É aqui que você vai fazer os seus melhores amigos, você vai casar aqui. E aí, irmãos, foram acontecendo, e eu ainda fugindo, né. E aí 6, 7 anos aqui já abriu a questão do seminário. E aí as pessoas, Léo, tu tem que se inscrever para o seminário, que tu é pastor. Eu fico, não sou pastor. Fugindo, né? E aí um dia teve a inscrição, eu fui me inscrever para o seminário, mas antes, né, o pastor Josué estava numa conferência de jovens aqui, ele contou como que ele foi para o ministério. Ele falou assim, eu queria orar por você que é vocacionado, mas você não se sente digno desse chamado. E eu fui na frente naquele dia, eu lembro que aquilo marcou a minha vida, que eu falei assim, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei como é que vai acontecer isso na minha vida. Eu só fiz uma oração, falei assim, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, me usa, Pai. Aí teve a inscrição, eu fiz a inscrição, aí no último dia, irmãos, eu vim com a inscrição na Bíblia aqui, domingo de manhã, e eu falei assim, não, Deus, tu não me chamou não, Senhor. Aí quando eu parei aqui, a Lili, cadê a tua ficha? Eu falei, não, está aqui, eu vou entregar. E aí eu deixei na Bíblia, né, o culto inteiro, pastor, Deus falando comigo. Falei, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? E aquela dúvida, né? Eu falei, eu vou embora, cara. Aí eu saí dali na esquerda ali, eu falei, vou pelo estacionamento, ninguém vai me ver, eu vou meter o pé, porque não é isso que Deus tem para mim. Irmão, quando eu fui no banheiro, eu ouvi uma voz audível no meu coração, volta. Irmão, cheguei a tremer, meu irmão. Eu voltei,
Quando eu virei aqui na porta, o pastor Efraim, Léo, cadê tua ficha? Eu falei, eu vou ter que ser. Aí entreguei para ele, fiz a inscrição. De 80, eu fui um dos 18 que foram escolhidos. E aí, as coisas foram acontecendo. Porque a gente precisa entender que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, a vida é 10% do que acontece a você. E 90% é como você reage a tudo. Como que você reage diante dos desafios? Eu queria que você ficasse de pé. E eu reagi a esse chamado olhando para Jesus, amém? Porque eu vou te falar, você nunca vai se achar digno de nada. Você pode ter certeza disso. Porque não é sobre você, amém? É sobre Jesus. E quando Jesus falou no meu coração, eu entendi que Ele iria me capacitar. E aí o sonho de ser jogador de futebol, hoje eu prego para muitos deles, cara. Ontem eu batizei o João, 17 anos, capitão do Flamengo, João Carbone. Irmão, moleque bom, cara, garoto assim, Léo, escolhi Jesus, cara. E o intuito é também chegar nessa garotada, cara. Então Deus está fazendo as obras, amém? Deus está fazendo, cara. Agora, por quê? Porque eu resolvi dizer um sim para Ele. A questão é, você já disse sim para Jesus, cara? Talvez a vida que você está vivendo aí, cara, não é a vida que Deus tem para você, cara. Você não está cansado não de viver essa vida? Você não sente aquele vazio, depressão? Às vezes o que os outros falam te entristece, porque o que eles falam influencia, molda você. Já parou para pensar sobre isso? Por quê? Porque você ainda não entendeu quem você é. Porque no dia que você entender quem você é, você não vai querer ser mais ninguém, cara. Você só vai querer ser igual a Jesus. Amém? Então assim, tenha Jesus como modelo. Entenda a tua missão, amém? Ande no Espírito, no poder do Espírito. E seja um filho, uma filha fiel, cara, que não se corrompe com o mundo. Mas assim, vive o propósito e cumpre a missão para a qual nós fomos enviados aqui para a terra. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar por você. A vida é muito além de você ganhar dinheiro, amém? A vida é muito além de um casamento. A vida com Jesus é muito além de você estar num bom emprego, fechar um grande contrato. Eu sempre falo que existe mais para a gente. Existe uma vida abundante. Agora, deixa Jesus entrar no teu coração e tirar os teus medos, amém? Confia nele, cara. Abre teu coração para Ele. Deixa Ele mudar o teu pensamento. Deixa Ele mudar. Deixa Ele entrar, fazer uma arrumação aí, porque está um pouco bagunçado. Deixa Ele colocar as coisas nos lugares certos. Mas assim, deixa Ele tocar você agora. Alguns aqui vão sentir o toque do Espírito Santo agora. Pai, eu chamo a sua presença, Pai. Eu peço que o Senhor possa tocar, Pai, em cada um que está aqui, Pai. Toca com um toque de arrependimento genuíno, Pai. Toca com propósito agora, Jesus. Pai, eu peço em nome de Jesus que toda escama, Pai, que tem cegado os teus filhos, caiam por terra hoje, Pai. Para que eles possam ver tudo claro, Jesus. Para que nunca mais eles possam duvidar de quem o Senhor é, Pai. Obrigado, Jesus, por cada família aqui, Pai. Por cada marido. Pai, obrigado pela minha esposa, Pai, que está aqui. Pelos amigos, Pai. Por cada um que está aqui, Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, Jesus. Agora, Deus, vai tirando todo o medo agora, Pai. Tira, Pai. Tira aquilo que aprisiona as correntes, Senhor. Tira os valores deturpados, Senhor. Tira, Pai, em nome de Jesus, a culpa, Pai. Tira a culpa, Senhor. Tira o lixo, Pai, que está entulhado, Pai. Em nome de Jesus, vai limpando agora, Pai, toda a casa que está suja, Pai. A mosca, Pai, ela gosta do lixo, Pai. Ela se amontoa no lixo, Pai. Pai, mas eu nunca vi uma mosca pousar num fogão quente, Jesus.
Pai, não existe lixo, Pai, onde tem alguém queimando pela Tua glória, Jesus. Então acende o fogo agora, Jesus. Fecha as brechas, Senhor. Pai, muda, Pai, a vontade, muda os desejos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que no nome de Jesus ninguém venha aqui acordar mais arrependido, Pai. Pai, sabendo que poderia fazer algo e não faz, Senhor. Eu poderia viver isso, mas eu escolhi viver aquilo, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. O arrependimento humano, Pai, não gera transformação, Jesus. Vem com o arrependimento dos céus agora, Pai. Vai transformando, Pai, cada um aqui. Eu sei que o culto está um pouco mais, passou um pouquinho do horário, Pai. Mas, Senhor, essa é a noite, esse é o dia que o Senhor fez, Senhor. Para tocar em alguns aqui, Pai. Então tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. E faz cada um entender o seu propósito, Pai. E a sua missão aqui na terra. Assim como o Pai me enviou, o Senhor falou, Jesus. Eu vos envio ao mundo. Recebam o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Receba, receba. Receba o toque de amor. Deixa Ele te abraçar agora. Deixa Ele amar você. Sai da escuridão, vem para a luz, cara. Vem para a luz. Você é luz, você carrega a luz dos céus. Espírito Santo. Se você ouviu essa palavra e você hoje quer tomar uma decisão de seguir Jesus, cara, de viver não mais a sua vida, mas a vida que Ele já preparou para você, eu queria que você fizesse uma oração comigo, convidando Jesus para ser o Senhor e o Salvador da tua vida, cara. Essa é a noite, cara. Não perde mais tempo, cara. Não perde mais tempo em vícios, cara. Não perde mais tempo naquilo que rouba a tua paz, cara. Que você sabe que é errado, cara. Deixa no altar agora, deixa aos pés da cruz, cara. Pornografia, mentira, sexo ilícito, jogo, você joga, cara. Você fica apostando aí, perdendo tudo, cara. Chore carabassori araba. Chara carabassori araste candarabassou. Você deita na cama de um de outro, cara. Você fica em medo, cara, em prisão. Ele derrama coragem sobre você, cara. Ele derrama amor na tua vida, cara. Oh, faça uma oração comigo agora. Convida Jesus para entrar no teu coração. Convida Ele, cara. Convida Ele agora em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu Salvador, Pai. Eu te amo, Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu sei que eu tenho entristecido o Senhor, Pai. Eu sei que eu não tenho sido fiel, Pai. Eu sei que eu tenho amado as coisas do mundo, Pai. Mas Deus, hoje eu me arrependo, Pai. Eu confesso todos os meus pecados, Senhor. Me purifica, me santifica, Deus. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Escreve uma nova história, Pai. Me encoraja, Pai. Eu tenho medo ainda, Pai, mas Senhor, eu não quero mais viver, Pai, sem a Tua presença. Eu reconheço, Jesus, que o Senhor é o Rei da glória, Pai.
E para sempre, Deus, eu quero reinar contigo. Faz uma obra perfeita, Pai. E que o teu amor enche o meu coração hoje, Pai. Que eu possa sempre colocar um sorriso no seu rosto, Jesus. Até o último dia da minha vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus, no teu nome, Senhor, que está acima de todo nome. Amém, Jesus.